Você nem chegou a trabalhar com outra coisa? Desde sempre? Você trabalhou com outra coisa? Eu fui estagiária uma época. No quê? Eu quero saber. Eu adoro saber trabalhava essa na história. brigada lá na polícia, perto do Praia de Belas. Mas eu sempre cuidei dos meus irmãos para meus pais. Então, para não pagar ninguém, meus pais acabavam me pagando. Eu sempre fui muito dona de casa, cuidava dos meus irmãos, da casa, de tudo. Entendi. E estudava, né? E aí, depois que você começou a carreira de modelo? Não, eu iniciei agora, tem uns 6 meses. Sério? Depois que eu virei mãe. Mas quando a gente se conheceu, ela era projeto de modelo. Mas é pai porque dela- meu pai não se tocava, o pai né? Meu pai dela achava que eu era a última bolacha Fazia do de pacote. tudo. Mas tu foi uma época, depois que a gente se conheceu, ela teve uma época que ela veio pra São Paulo fazer umas coisas, não foi? Eu vim. Mas era falcatrua. Ah, mas igual. Era o quê? Era golpe? esses que tu paga e vai lá pra Eles fazer só uma querem ganhar o book. viagem. Claro. Sei. Aí eu fiz uns book, umas coisas, mas aí depois... Mas todo mundo passa por isso, Todo né? mundo passa, sempre tem, não vou falar o nome, mas tem uma agência em Porto Alegre que chama todo mundo, assim, pode ser a pior pessoa do mundo, eles estão chamando. Era Eu devo tipo ter isso. passado lá já. Aquelas que te param no centro, tu é o perfil que a gente tá Nossa. procurando. Pega meu cartão, vai lá que eu tô lá Claro, e todo tu dia. pensa, eu com 11, 12 anos eu era bem gordinha e as pessoas me falavam, eu sempre me senti. Então as pessoas me falavam isso no centro e eu, pronto, pai. Achei A minha meu- mãe sempre me colocou no meu lugar, mas meu pai não. Meu pai achava que. Mas que bom, né? Que meu tinha um pai incentivo A também. minha mãe sempre falava, filha, tu é bonita. Eu já falava, filha, tu tá linda, mas filha, tu é bonita. Mas não pra ser modelo ainda, calma. Porque é que também tinha muito isso do Claro, estereótipo, claro, do eu era corpo e gordinha, tal. assim. Tinha, acho que agora tá melhorando um pouco, Sim. mas era tenso, né? Sim, sim. Tá, aí vocês voltaram da festa, o Uhum. duro como Não, fala? A eu- consequência da carona é isso, eu- você não tem escolha, né? Mas eu voltar. tinha ganho a festa já, pra mim já tava Você bom. tava Os guri que estavam no 0 a 0. A questão é que todo mundo, quando a festa foi começar, foi quando ela resolveu ir embora. Ô, gente, vocês têm que fazer uma Tanto festa é- e chamar a Poca pra cantar. Sim. Eu Pra falei agora esse dia finalmente que ela vocês fez parte verem da esse nossa show. história. Vai no casamento, Poca, vamos casar ainda. Vocês têm que fazer. Exatamente. É verdade. Ela Fica vai o ser uma das A convite, gente não fica o tinha convite, pensado então. nisso ainda, é Fica o Tem que verdade. ser uma das convite. atrações. Porque a gente sempre fala pra todo mundo, né? Tudo que lugar que a gente fala que nosso primeiro beijo foi... Era... Não foi escutando a a Pocahontas, gente mas fala, era né? no Ainda show bem, até dela. nós O show nós era dois pra lá ser com as dela. músicas dela na época, imagina. Nós dois ficando com as Não, músicas Bem romântico. bem muito românticas. romântico. Mas do Ainda casamento. mais da época, né? Que. Eu Era o não quê? lembro 2000 e que- quanto? Eu acho 2000. que era... 2013. Não, era Casa das Primas. Não. Era por esses lados, Casa né? dos Machos. Casa dos Machos, Mas era. ela tinha a resposta. Claro, E Tem, tá, mais, aí tem vocês. mais um suquinho verde? Tem, lógico. Você pega. Obrigada. Aí vocês voltaram pra casa e logo vocês foram embora. Não, uns a gente 3 ficou dias mais depois. umas... Não, aí... eu e os meus primos, minha família, a gente foi depois de uns 3 dias a gente foi embora, porque, né, tinha data lá, a gente tinha que sair. Não, Mas vocês não ficaram mais? Não. Não, a gente ficou um dia no quarto depois. Não, mas nisso, meu pai tinha conseguido lá subir a gente de nível. A gente foi pro A gente saiu do chalé. Carandiru, a gente foi pra uma galeria melhor. Pra galeria melhor. E aí meu pai conseguiu pra eles também. Aí foi todo mundo subiu de nível. Não, a gente foi. E aí ficou mais uns dias, Mais ela, uns ela dias. teria mais alguns dias e a gente foi embora. Só que a Uhum. gente manteve muito contato. Tipo, não sei o que aconteceu, que naquele momento a nossa amizade ficou muito Muito forte. forte. Tanto minha com ela, quanto Com com os os meninos. meus primos, meus Uhum. amigos. Tanto que o ciclo de amizade que a gente tem hoje é o pessoal daquela época. Até hoje, que legal. É. Que legal. E aí eu lembro que ele foi embora e quando a gente vai em colônia de férias, a gente é acostumado a fazer amizade e depois a gente nunca mais vê as pessoas, Sim, né? que cada um mora em um lugar, né? Também, Uhum. normalmente. E aí eu lembro que me deu um ataque de choro. Eles indo embora, assim, de ônibus, na época era aqueles ônibus, né? De rodoviária, não. Era. Ônibus rodoviário. E eu aos prantos, chorando. Pensando que eu nunca mais ia ver eles. Acabou a praia ali pra mim, foi o fim. Eu ficava acho que mais uma semana ainda. Não, mas vocês pegaram gente contato. Na vocês época eu falavam, falava o quê? Tava Porque tinha começando um no WhatsApp. tablet, eu Não, acho, no né? Facebook? A gente tava começando no É. WhatsApp, não lembro agora. Ou Aham. Facebook. Não, WhatsApp eu acho que nem existia naquela época. 2000 e quanto? 13. Existia já. Acho que era o Blackberry, Messenger. não era? Sei lá. Tinha Blackberry. Acho que meu telefone nem tinha essas Mensagem, coisas. sei lá. Ai, Esse é também não Facebook. Sei lembro. que a gente pegou contato no Facebook, a gente se adicionou, o Facebook já tinha certeza. Uhum. E aí a gente se falava pelo Messenger, eu acho Isso. que era, mensagem, alguma coisa. A gente Sim. combinou de ir pra praia de novo em fevereiro, que era carnaval. E Mas você jogava Quer que eu onde? pegue? Ele jogava onde? ele nessa tava no Audax, né? Eu tinha acabado de sair do Audax. Bom, eu fazia época? O parte do Audax Audax. aqui de São Paulo. Aham. Isso. Sim. Fazia parte do Audax. E
em teoria eu era jogador do Audax, depois eles me dispensaram, né, no mês seguinte, mas eu fazia parte do Audax. E aí eu fui de férias, Nossa, e aí deve dar um depois eu não arrependimento, queria né? Eu voltar. queria falar isso, ainda bem que tu foi esse pensamento intruso. O Eles quê? devem Eu se pensei arrepender nisso, tanto, deve se né? arrepender, né? O Dax ter Não, liberado ele. eles, o Inter, o Grêmio, tem muito time que eu passei lá que os caras falaram assim, não tem espaço, né? Vai lá. Porque tu era pequenininho também, né? Eu comecei a crescer com 17. Os vídeos Bom, dele jogando é muito crescer, eu sou engraçado. gigante, né? Mas eu comecei porque eu era muito pequeno mesmo. Ele jogando Eu assim, era, parecia uma criança, assim, no eu meio era o de outras chaveirinho, crianças. eu Ele era era o um chaveirinho da chaveirinho. galera. Caraca. Esses tempos eu achei uns vídeos meus no YouTube de 2010. Era tipo a galera assim e eu assim, na Você não cintura de todo tinha mundo. tido estirão ainda. Não, e ele falava lá, tem eu, isso? amor, eu aonde? Ele, aquele É, lá, o pequenininho lá, ó. pequenininho. E eu, misericórdia, era muito A pequeno. camisa batia no meu joelho, era assim. É. Eu era muito Caraca. A camisa pequeno. por dentro, assim, E eu parecendo- comecei a crescer com 16 para 17 anos. Então, no Sul, principalmente, os times eles escolhem muito por tamanho e força. Principalmente nas categorias de base menor, que eles querem ganhar título, eles não querem saber de formar, né? Hoje em dia eu não sei como é que tá, então não posso falar, mas naquela época, sim. Naquela época eles escolhiam os maiores, os mais fortes, então, né, quando tu chegava ali, independentemente da qualidade que tu tinha, não Aham. servia. Sim. E eles falaram pra mim que não tinha e tal espaço, mas pro meu pai eles falaram que era por conta do meu tamanho, por conta da minha força e tal. Então Nossa. muitos deles se arrependem hoje em dia. Uhum. Eu imagino. E aí eu tava no Audax. Aí depois, ainda depois daí a gente conversou. A gente Eu conversou. tava com ele parado um tempão lá. Tinha esquecido, não tava nem. Eu lembrei agora. A gente tava conversando e no final das contas a gente combinou na semana seguinte do pai dela pegar uma casa e a gente ir pra praia, eu e meus amigos de novo. Mas aí tu foi pro sindicato. E era pra ir, em teoria, né? E eu fui pra casa do meu. A casa era uma peça lá em Salinas, sabe? Em Cidreira. Sim. E aí a gente marcou de se ver num fim de semana e tal. Sei lá o que aconteceu, que meu pai voltou com eles tudo pra tal da casa. E eu, meu Deus do céu, onde é Não, que a vai? gente chegou no Vamos ter que sindicato. tirar os móveis pra ele entrar. A gente chegou no sindicato e o pai dela falou: a gente vai fazer um churrasco lá. Vamos pra lá, vamos, não sei o quê. E aí a gente foi. Eu não sei se a gente levou as coisas todas ou se a gente depois voltou. pai, eu acho que foi ver vocês e... Eu sei que a gente tava numa situação muito complicada. Por quê? A gente não tinha dinheiro, né? Só que o dinheiro que a gente tinha, a gente comprou tudo em miojo. A gente levou, Meu pai acho que ficou com umas pena 30 deles. miojo pra passar uma semana. E isso era a nossa Era de tudo alimentação. que era sabor. Não me ajudou, se me Tinha uma ajudou, variedade. sim. Acho que o pai dela teve pena Meu da pai gente. ficou Falou, com pelo amor de pena Deus, dele. gente, vamos lá. Eu lembro de escutar meu pai falando pra minha mãe. Eu tava vendo se ele ia contar essa parte, né? Que é uma dor dele. Não, pior que não. Que pra mim era Mas eu divertido. lembro eles ter chego tudo. Pensa, era ele, o que? Mais 3? Era tu e mais 3. Era tu, Não, era Kevin, eu, Tanak e o Kevin. Léo. Isso. E tu pensa, as crianças não são pequenas. Não, Os meu guris são primo- enormes, Sim, fortes. homens, é. Era eu que era o chaveiro. Era o Rafinha só. E eu lembro de era estar grande. assim, sentado na sala e só escutando meu pai falar, eles não tinham o que comer. E ele assim, não, a gente tinha miojo? Ah, Tava eu lá, vou fazer tava o quê? É bom que a gente fazia de mil, a gente fazia almoço, janta, Guria, salgadinho, quando a gente queria comer. a gente andava pela casa assim, ó, desviando os corpos no chão. Porque Porque era aí eles foram muita. todos ficar onde vocês estavam. No final das Sim, contas, era uma a gente peça. ficou. A gente ficou, então era... A gente tava em E seu pai 4. nem sonhava. Não, mas já estavam me empurrando pra ele. O pai- Minha mãe, O tu não pai tem dela- noção. o A pai minha mãe dela- falava, depois de uma época, a minha mãe falava pra ele, o que tu quer com ela? É que eu sempre fui muito tímido, só que o pai dela falava... Porque o pai dela já sabia, na verdade, Da família né? que ele vinha e tal. Então, Aham. Não, onde eu... já sabia que a gente tinha ficado na Não, festa. sim, só que tipo... Quem contou? Eu Ela, né? sempre contei tudo que eu Sempre aprontava pro contou. meu pai. Falei, Aham. meu Deus do céu, e agora o que eu vou Porque fazer? como a gente vinha de comunidade, meu pai morria de medo de eu me relacionar com alguém que não era pra me relacionar, entendeu? Então ele vendo o Rafinha, ele sabendo da família que o Rafinha era, tudo mais, e ele falava, né, minha mãe falava, ele olha pra ela como o Xande me olhava.